Uhum. E falou que a gente pode desenvolver o nosso e apresentou modelos. E vocês abriram o chat e construíram junto ou não? Ele foi feito um pouco. Foi feito um pouco? Tá. Vamos lá. Eu acho legal o modelo da União, né? Eu acho interessante. Embora isso é um pensamento lógico, né? Eu levanto os riscos, beleza. Quais são os riscos que existem na contratação? Ok. Eu defino o grau desse risco, entre alto, médio, baixo, né? Eu distribuo esses riscos, então, por exemplo, a licitação deserta, de quem é o risco? Lá no planejamento, na formação de preço, então é dele, né? Eu distribuo esses riscos, e aí eu tenho que tratar. É o chamado tratamento dos riscos, né? Então, primeiro, eu sugiro algumas ações para diminuir a possibilidade de acontecimento, para que ele não se torne causa real, né? Porém, às vezes eu não consigo conter. E aí aquela possibilidade tornou-se uma causa real. E agora eu tenho que sugerir ações de contingenciamento do impacto desse risco. Basicamente é isso, né? Existem modelos, existe o da União, existe lá no município, mas pensamento lógico, pessoal, o que é isso, né? Então, quais são os riscos, as ações que eu preciso sugerir aqui para diminuir a possibilidade de acontecimento e as ações que eu preciso sugerir para conter ali, caso ele se torne uma causa real, tá? Agora vamos lá, o que eu quero que vocês façam? Sugiram para mim, a partir, tá? Mas alguém fala aí um risco que está presente em toda a licitação. Vai lá. Aqui, ó, mesa equívoco. Deixa eu só preparar aqui. Preços inexequíveis? O que mais? Vamos lá, gente. Preciso agora que vocês falem. O que pode acontecer numa licitação? A empresa não entregar o material. Não entrega. O que mais? Pessoal de fundo, o que vocês acham que pode acontecer numa licitação para prejudicar vocês lá na secretaria? Sobre preços, Preço ele falou aqui. superfaturamento, baixa competitividade. Superfaturamento, baixa competitividade. O que mais? Pessoal lá da direita. O que vocês acham? Do deserto. Estação deserta, né? Que é o que mais a gente ouve. Deserta, barra fracassada. O que mais? Fraude. Fraude. O que mais? Produtos de baixa qualidade. Tudo é risco. O que mais? A administração não falha? Falha, né? Vamos colocar aqui especificações insuficientes. O que mais? Falha na gestão e fiscalização. Fiscalização dos contratos. Mais algum? Atraso na entrega. O que mais? Mais algum? Esses dias. Segunda e terça e quarta, né? Tá liberando. Aí é o
alguém mencionou, nunca tinha ouvido essa, furto. Né? Mas sim, furto do objeto. Às vezes vocês nem se dão conta, mas estão armazenando lá 500 mil reais, R$1 milhão num determinado setor. É medicamento, é pneu, é material médico, é equipamento, chega e fica lá às vezes até ser entregue, né? Mas não vou colocar aqui. Tá bom aqui então, vamos lá. A partir destes riscos, faça o devido tratamento, definindo o grau de cada risco, alocando conforme o setor responsável, sugerindo medidas que diminua a possibilidade de acontecimento real e medidas de contenção para quando o risco se torne real. Faltou alguma coisa, pessoal? Vamos lá. Identifiquei o risco, defini o grau do risco, medidas mitigadoras para que ele não aconteça, medida mitigadora para o caso dele venha acontecer. Eu aloquei o risco, tinha mais um ponto aqui, que ficou bem interessante ali, até que nós fizemos com eles. Não sei se me recordo agora. Lembrei, escrevi. E faça também uma relação de impacto e possibilidade na análise e me entregue na forma de mapa de risco em tabela. Não sei se foi assim que o professor fez, né? Mas enfim, vamos analisar. Para a gente fechar aqui, tá? Então, ele me trouxe o seguinte, né? Então, vocês viram o comando. Basicamente, eu entreguei para ele os riscos, conforme aqui nós estamos levantando aqui, né? E aí eu pedi o rito, né? Classificação do risco, alocação do risco, apontamento de medidas que diminuem a possibilidade de acontecimento, apontamento de medidas que vão contingenciar ali quando o risco se torne uma causa real, né? Aí o que eu pedi por final? Para que ele faça uma relação entre o impacto e a possibilidade, porque tem risco que ele é de grau baixo, mas que traz um impacto gigante para a administração, né? E tem risco que ele tem um grau alto, mas um impacto baixo. Vamos ver o que ele trouxe aqui. Então tá aqui, ó, né? Vamos pegar o primeiro. Preços inexequíveis, grau médio. Setor responsável, planejamento e compras. Mais planejamento que compras, né? O compras ele se refere à licitação, mas mais planejamento, então seria a parte de formação de preço. Medida preventiva, pesquisa de preços, ampla cotação com múltiplos fornecedores. Medida de contenção, readequação dos quantitativos ou inclusão de previsão orçamentária complementar. Impacto, alta possibilidade média. Eu posso melhorar isso daqui, mas vocês concordam que eu já tenho um layout bem bacana? Quanto tempo que eu levo isso aqui para fazer na prática? Às vezes eu vou levar aqui uma manhã para tratar um risco, se eu não tiver aqui a ferramenta. Eu faço sempre tipo, o risco ali, sempre o grau, tipo médio, alto, baixo, depois eu coloco as medidas preventivas e as questões. Tranquilo, né? O que eu tenho que lembrar é de tratar do risco, né? E que isso tenha um efeito prático real.
tá? Empresa não entregar o material ou o serviço, né? Grau alto, setor responsável, fiscalização e compras, né? Mais fiscalização, né? Então, assim, aquilo que eu mencionei ontem, fiscal de contrato, ele tem que fazer processo de fiscalização, rotina de fiscalização, desde os prazos, desde o momento em que deu o aval para a empresa entregar, né? Porque tudo isso é tempo. Pode o fiscal de contrato ser o pessoal do Rocha? Pode. Poderia, não tinha problema. Não teria problemas, desde que ele tenha condições. Sim, basicamente é quem recebe o produto. Teria que ser ele, só que daí ele teria que fazer um relatório. E esses relatórios, professor, tem complexidade? Não precisaria. Você falou que ia passar uma dela. Verdade, não vai... E esse relatório, ele vai ser de nota por nota? O fiscal vai ter que emitir um relatório? Produto por produto. Produto por produto. Né? Se na nota tem 10 produtos, ele pode trazer no mesmo relatório, desde que aquele seja da mesma empresa. Então, cada nota fiscal se entenderia que antes da liquidação teria que ter um relatório? Com certeza. Para comprovar que, de fato, o produto foi entregue e atendeu às especificações. Né? É um rito. Tá? Mas você concorda que é lógico? Porque se você não tem o ateste prático comprovado, como é que você sabe se, de fato, ele atendeu? Né? Então, assim, todo produto precisaria ter um relatório ali, anotações de que ele chegou e foi entregue. Às vezes você tem lá na nota 50 produtos de uma empresa, posso pôr esses no mesmo relatório? Pode. Agora, de outra empresa vai confundir. Ele pode fazer tipo uma tabela, colocar o nome do item, daí colocar tipo ok. Sim, um checklist. Né? Item 1, descrição, né? Aí, atendeu as especificações? Sim. Não atendeu observações? O que não atendeu? Dá para pegar a própria ordem de fornecimento? Sim. Isso ele tem que ser simples e objetivo, porque o cara está lá na prática. Ele não quer saber de sentar e fazer um relatório de 10 páginas, né? Mas ele precisa de comprovação de validação. Então, faz isso até manual, dá para fazer, depois passa ali, né? É verdade, eu comentei, né, que ia fazer. Tá, vamos ver se dá tempo. Então, assim, vocês já viram, né, a parte de mapa de risco. Então, vocês já sabem mais ou menos como que funciona, o que tem que fazer. Ele vai entregar nesse layout, nesse modelo. Agora, vamos ver se dá tempo aqui, né, mediante os 15 minutos que nós temos. Vou pegar o tal do notebook LM aqui, até para mostrar para vocês uma novidade aqui, que talvez vocês nem tenham visto. É esse aqui, ó, notebook LM. Vamos lá. Então, eu venho aqui criar novo. O que eu vou fazer aqui? Eu posso carregar ele. Eu converso com ele também é uma ferramenta, né? Mas eu venho aqui e adiciono um documento. Vamos lá. Eu tenho alguns, inclusive, que eu utilizo nas minhas aulas de gestão e fiscalização de contrato, quando o curso é específico, né, de gestão e fiscalização de contrato, porque daí isso daqui demanda bastante tempo. Vamos lá. Vou pegar da última empresa aqui que eu trabalhei. Atividade prática. Aqui, né, eu emprestei aqui uma ata de registro de preço lá de Nova Tebas. Né? Eu vou carregar, está aqui, ela está carregando o meu documento. Então, ela já sabe aqui, ó, ela já estudou o meu documento. Tá? Eu poderia pedir para ela me dar aqui uma versão em áudio desse documento. Está aqui, ó. Então, eu vou pedir, deixa ele gerando aqui. Né? Só que o que eu quero aqui, mediante o tempo que nós temos, né? Poderia ter começado com isso, né, pessoal? Mas, enfim, vou dar um norte aqui, depois vocês testam lá, tá? O que nós podemos fazer aqui? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou carregar um outro arquivo. O que esse arquivo representa na prática? Um produto que eu recebi. Então, o que eu faço aqui, né? Só para explicar para vocês um pouco melhor. Eu trouxe aqui como se fosse um catálogo de uma cadeira. Essa cadeira é a que eu recebi no órgão. Então, o fornecedor ele venceu a licitação com a cadeira presidente de couro, mole, ensacado, escritório. Né? Eu peguei o catálogo do produto na internet, equivalente àquele que eu recebi. Se eu fosse fazer esse conferimento, eu levaria aqui pelo menos umas horas, né? Fazendo um checklist, vendo isso, vendo a medida do braço, vendo a densidade, né? Mas aqui eu tenho, né, as especificações. Então, eu vou lá e eu alimento
a ferramenta. Então, ela tem o meu contrato, né, a minha ata de registro. Deixa eu só explicar para vocês aqui o que tem na ata de registro. Vai dar tempo. Então, dentro dessa ata, tem o produto cadeira. Está aqui, ó, as especificações mínimas. Então, agora o que eu vou pedir para que ela faça? Não vou carregar de novo, né? Vamos lá. Então, o que eu pedi? A partir da ata de registro de preço enviada, peço para que faça o conferimento do item cadeira que recebi no órgão por meio do catálogo que anexei e aponte se as especificações mínimas foram atendidas ou não do produto. Torcer que ele faça rápido, mas geralmente é rápido. E acho que o áudio não vai dar tempo de gerar. Tá aqui. Vamos lá. Com base nas informações da ata de registro de preço no catálogo, item cadeira, especificado na ata, não corresponde às especificações mínimas do produto cadeira presidente mole sacada 150. Daí ele traz o seguinte: a seguir um comparativo detalhado das especificações apontando as incompatibilidades. Especificações da ata, né, cadeira fixa, densidade média, tipo 4 pés, cor preta, sem braço, tubo de aço, cromado, tecido polipropileno. Então, ele leu tudo que está lá, né? Tudo que está lá. Tipo da base fixo, encosto fixo, valor. Aí ele trouxe as especificações da cadeira do catálogo, né? Cadeira presidente, escritório Florence, cor preta, e aí vai apontando, né? Aí, ao final, ele traz o posicionamento. Ao comparar as duas especificações, observe que o produto entregue, conforme o catálogo, não atende às especificações mínimas da ata. Aí ele detalhou, tipo braço da cadeira. A ata especifica uma cadeira sem braço. O catálogo descreve uma cadeira presidente com apoio em braços. Tipo de base pé. A ata exige 4 pés. Tipo de base é fixo. O produto do catálogo possui base giratória, encromado com rodízios em nylon. E por aí ele vai trazendo outros pontos. Isso aqui dá ou não dá para utilizar na fiscalização dos contratos? Dá. Né? Dá ou não dá para utilizar na seleção do fornecedor? Dá também. Né? É só pegar o catálogo, jogar na ferramenta e pedir para ela me ajudar no posicionamento. Tá. Ao final, ele se posiciona. Né? Em resumo, a cadeira de couro não corresponde à cadeira fixa. Né? Agora eu posso pedir para que ele traga para mim relatório. Então, pedi um relatório para que sirva de subsídio para o fiscal do contrato do órgão, embora ele praticamente já me entregou um relatório. Né? Então, está aqui, ó, relatório final. Né? Aí ele traz ali introdução, contextualização,
traz na forma de comparativo, de análise, e ao final ele traz aqui para mim o posicionamento, né? Conclusivo. Ó. Conclusão: com base na análise comparativa, o produto não atende às especificações, as divergências